Capítulo 12. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno, do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, a que assistir obedecendo a preceitos protocolares desse umbral, porém nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas e se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. A Nilza, deixa eu só fazer um comentário sobre essa parte do umbral, porque ela, ela é muito profunda, né? Porque às vezes a gente acha o umbral como sendo um local ali da punição, né? Ah, você vai lá para sofrer. E, e não é, né? Deus não, a estrutura divina não é para
o sofrimento ali para, você vai lá para sofrer porque não fez. O que ocorre ali, essa última frase, essa parte final é muito bacana. O umbral funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde queima a prestação material deteriorado das ilusões. O que acontece? Uma vida muito materializada, né? Nós temos os nossos corpos energéticos, é como se a gente começasse a nutrir ele de uma série de venenos que vai desestruturando todos esses corpos energéticos. Então, quando se perde o corpo físico, né, e o corpo físico, devido à sua estrutura densa, ela de certa forma vai. Ela é uma estrutura que mantém esse corpo energético mais ou menos estruturado. Quando perde a estrutura física, o corpo energético, que é extremamente plástico, ele se reestrutura e se desestrutura todo, né? Então a pessoa, ela vive um verdadeiro sofrimento interno das desestruturações que ela própria causou, né? Então é como se fosse uma pessoa que comeu muito e aí durante a noite ela vomita e ela fica mal, né? Ela fica de ressaca, enfim. Porque aquilo tudo é uma consequência da desestruturação orgânica. Então aqui é um nível muito mais profundo, porque são corpos energéticos multidimensionais que foram desestruturados devido à vida que a pessoa teve, né? Então, é um local onde aos poucos é como se fosse a pessoa ela fica em descanso, né? Ali passando mal, se recuperando, é algo assim. Ela vai aos poucos, o próprio organismo ele vai exteriorizando e vai colocando para fora estruturas que às vezes estão muito profundas, né? E ficam com sequelas ali, né? Que depois, pelo processo da evolução, ela vai reestruturando seus corpos energéticos, deixando cada vez mais harmônicos. Então isso aqui é um ponto importante sobre o umbral, né? Que ele é como um local ali onde a pessoa está depois da sua ressaca, depois, né, dos seus excessos, o organismo está aos poucos tentando exteriorizar e se harmonizar, né, depois de uma existência. Então é isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Os campos de acolhimento seriam locais vibracionais após umbral, após o que especificamente? Ou seria uma região de acolhimento independente de umbral e de qualquer outra coisa? É, os campos de acolhimentos, eles são postos de socorro que a espiritualidade faz para amparar esses espíritos. Então ela tem nos seus mais diversos planos, né? Desde planos aqui na crosta até planos lá nas zonas umbralinas, bem mais pesadas. Tudo com fins assistenciais para determinada região. Então alguns são estilo esses hospitais de campanha, né, que acontecem em guerra, em, em períodos tipo Covid. Tem outros que são estruturados para determinados trabalhos. Por exemplo, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Nas Fronteiras da Loucura, ele vai contar um trabalho que aconteceu na época do Carnaval. Então ele conta um campo de acolhimento que eles fizeram em uma cidade, né, não sei se foi no Rio ou se foi em Salvador, que o carnaval era muito forte. Então eles construíram aquele campo de acolhimento que foi só para o período do carnaval, né? Então são locais aonde são todos estruturados para amparar espíritos que estão necessitados e que já estão ali predispostos ao auxílio, né? Então tem ali médicos, né, psicólogos, existem a parte da engenharia, a parte da proteção, né, de logística com seus lanceiros que vão fazer os resgates. Então é algo muito estruturado. Quando a gente teve uma mensagem do Gustavo sobre os campos de acolhimento, os espíritos falaram que existem alguns campos de acolhimento que são mais permanentes, né, que é quase uma, né, é quase uma vilazinha mesmo que funciona, quase uma pequena cidade, que ele falou que pode haver mais de 1.000 trabalhadores funcionando. E só
para fechar, tem um livrinho que um dia eu até tinha vontade de trazer aqui no grupo, que a gente vai acabar ele rapidinho, porque ele é bem pequenininho, que se chama O Encontro, que é de um espírito chamado Elizabeth, que ela faleceu com 16 anos. E aí ela faleceu e ela foi para um campo de acolhimento que é bem aqui no plano, mas ele é mais leve, né? Assim, é espíritos ali que não estavam ainda tão sintonizados, mas que foram e que eles amparam espíritos que não estão tão debilitados. E aí ela conta os trabalhos que eles fazem ali, sabe? É muito bacana aquele livrinho. Então ela conta um pouco o vários trabalhos que acontecem e que muitas vezes basicamente ela só não basicamente aquele local só funciona para estar acolhendo espíritos, sabe? E aí depois são encaminhados para outros locais. Eu não sei se eu respondi, Sânia, era isso? Respondeu, respondeu sim. Para mim, respondeu. Pensei voltando aí na música, a importância dessa conexão, né, com a gente vibrar assim o dia todo e, e estar sempre voltado assim para o lado espiritual para a hora da passagem também, né? As orações e tal, porque muitas vezes a pessoa fica perdida, né? Assim, e esse movimento assim na hora de dormir, de fazer oração, já entrar né? Isso já vai, não por questão de medo, né? Eu acho que a gente trabalha nesse sentido assim mais de encontro mesmo, né? De amor, de estar vibrando, né? Nesse movimento mais sublime, né? Nilce, esse ponto que você falou da hora da morte, eu acho que teve um outro dia que eu falei isso, não sei se foi no sábado, mas é que vale muito a pena. Tem um livro do Kardec que se chama Céu e Inferno, que ele é separado na primeira parte, que é uma parte onde ele vai falar dessa parte, né, do inferno, do purgatório, céu, mas não é essa parte não. Acho que a parte que eu gosto daquele livro, que mais me toca, é a segunda parte. A segunda parte tem o primeiro capítulo que o Kardec só faz uma introdução e aí depois, a partir do segundo capítulo, na segunda parte, são só espíritos contando como é que foi a passagem deles, sabe? É muito bacana, eu adoro aquela segunda parte, sabe? Porque são tantas experiências diferentes, cada um contando como é que foi o despertar, aqueles que não acreditavam em nada do ponto de vista material, como é que foi esse contato. E é bacana que são muito breves, mas são muito diferentes, sabe? E vale muito a pena a segunda parte do livro Céu e Inferno com relação a esse aspecto da passagem. E tem um outro livro também muito legal contando sobre a passagem, é o livro Voltei, psicografado pelo Chico, do irmão Jacó, que ele vai contar basicamente como é que foi a passagem dele após a morte. Então fica como sugestões aí. Muito bom. Gente, eu quero saber essa cabeça do Ismael, que guarda o nome dos livros, o nome do autor, de tudo, e eu não consigo lembrar de nada. Eu faço uma confusão na minha cabeça de todos os livros que eu já li. Mas eu só queria falar sobre o umbral. A gente tem uma visão de umbral de filmes, né? Os filmes colocam na cabeça da gente um tipo de umbral. Então, quando você não estuda, quando você não entende, quando você não se aprofunda, você fica com aquelas imagens da mídia, né, que coloca na tua cabeça. O que é um umbral, uma coisa horrível, repilante, não sei o que, daquelas coisas assim. Então, você tem que se aprofundar e estudar para saber, igual o Ismael falou, né, uma diferença muito grande, né? Mas depois você me ensina, tá? Como é que você decora todos esses livros, Nossa Senhora. Eu acho que em relação aos filmes, nossa, assim, não me lembro muito assim
Mas deve ter de tudo, né? Deve ter tanta. Deve representar, né, esse lado mais pesado. Deve ter o lado mais. Mas é tudo muito. Acho que baseado em algumas experiências. E essa questão dos fios, né, que a Glaucia colocou, eu acho também que muitos eles retratam coisas até que podem vir a acontecer, né, a ser parecido, sabe? Porque o umbral, querendo ou não, é um local de dor, porque, né, os espíritos eles estão ali naquele momento de se reajustando. E então muitos eles deformam realmente os seus corpos devido a essa desestruturação. Então, né, muitos eles se revoltam ali e criam grupos. Então realmente eu acho é meio é um pouco, eu não digo que é igual, mas deve ter muita coisa parecida. Mas também deve ter muitos exemplos ali que é bem baseado nesse no inferno, né, católico, ali com as pessoas, o caldeirão, deve ter muito isso também. Aí, Glaucia, eu não sei também não, sabe? Eu sempre desde pequeno lia e ficava guardando essas informações. Acho que é uma característica que eu tenho. Eu gosto demais, né? Porque eu leio esses livros, de tal maneira eu mergulho nele e que fica gravado. E você lê também várias vezes, né, Ismael? Ah, tem livros que eu vou e retomo. Por exemplo, há um tempo atrás eu peguei o Iniciação Viagem Astral novamente. Nossa, cada vez que mergulha e aí vê outros aspectos, isso acontece também. Eu gosto muito. Ismael, lembrando também que eles plasmam cidades, né? Nossa. Né? Eles mesmos também conseguem fazer isso, e cidades mesmos, assim, com tudo. Né? É impressionante, né? São verdadeiras construções. Até no o livro que a gente está lendo, né, o da transição planetária no sábado, ele é uma trilogia. Então, vai ter uma parte que eles vão contar. Não, quer dizer, na verdade é o último do Manuel Filomeno de Miranda, que é esse que ele fala do Covid, do mundo de regeneração. Eles vão fazer uma atividade numa cidade lá nas regiões mais densas das trevas e que essa cidade é milenar, sabe? Ela tá ali organizada em estruturas terríveis, né? Porque as leis ali são bem diferentes, né? As leis, quanto mais denso, são outras leis, é a lei mesmo ali da imposição, da força, da escravidão. São terríveis, mas é uma cidade muito antiga, né? Então era milenar lá na região da Europa. Então foi acontecer um trabalho interessantíssimo, ele mostrando o, esse trabalho de reurbanização que eles estão fazendo nas zonas aliás, no planeta todo, né, vai acontecer um grande trabalho de reurbanização, onde tudo vai, eles vão começar a reconstruir de formas mais harmônicas. E aí conta o trabalho que foi feito lá, que por sinal foi impressionante, sabe? O trabalho que foi feito nessa cidade. E isso está acontecendo no planeta todo, em todos os planos. E nessa questão da gente ir para esses locais realmente é muito importante, porque às vezes a gente fala assim: ah, não, né? Quando eu sair do corpo, eu não vou para esses locais. Acontece que quando a gente sai do corpo, a gente entra em sintonia com a nossa outra, né, o nosso outro cérebro do corpo energético, né, que é do corpo astral. Ali são outras lembranças, outras informações que a gente não tem aqui no cérebro físico, mas no momento que sai, é aquele outro cérebro que é como se fosse ele desperta, sabe? Então é como se a gente tivesse, o corpo astral tivesse um sono e ele despertasse, então tem uma série de informações. Então a gente relembra de determinadas falhas e vivências que a gente tem e a gente vai mesmo para esses locais, né? Dependendo de qual é o nosso nível de sintonia com os mentores, a gente é atraído e vai. E em várias obras é contado isso bastante. Os encarnados que vão para essas regiões mais densas, né, em busca de satisfazer desejos internos. Então, o hábito da oração antes de dormir é muito, muito importante. E a gente
deve ver isso com muito, é, não só, assim, entendendo o processo, né, o motivo de procurar já antes de dormir, já entrar em sintonia com os mentores. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note, você, que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que Desculpa, peraí. não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem e agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítima de exploradores e explorados. Eu me lembrei também da questão do sono, da hora de dormir, assim, que o trabalho é tão intenso, né? Que uma vez me disseram, né? Já até falei com o Ismael sobre isso, de fazer algumas perguntas, né? Às vezes nem precisa, né? Você vai dormir com uma questão e quando você acorda, quantas vezes já acorda com a solução, né? Então isso mostra assim como que a gente está conectado, né? Tá ligado. Quando você faz oração para a família, para alguma situação, assim como a Vânia contou também, muitas vezes eles vêm relatar que sonharam, que se encontraram. Então, assim, no plano astral, né, no plano espiritual, as coisas vão se resolvendo. Então, a gente não achar que vai dormir, acabou tudo, né? A gente está ligado. Então, manter essa vibração, essa conexão é muito importante.